Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, mais uma ocasião de estudos dos temas do livro A Doutrina Teosófica, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, coordenador da loja esotérica virtual Alevir, com vocês na internet desde o ano de 1996, já caminhando para o 20º ano da sua existência. Alevir está aí, ouvintes, desde sempre servindo aos buscadores e sempre no espírito de liberdade de pensamento, de investigação esotérica. Estamos aqui, ouvintes, diariamente, o único programa diário de esoterismo, de ocultismo, de teosofia na internet brasileira, e agradecemos o seu prestígio, sua audiência, e aos associados da Alevir o patrocínio que tem criado condições para que nós estejamos no ar, ouvintes, com tantas emissões. Mais de 520 programas já foram levados ao ar e esperamos que continuemos, ouvintes, sempre a serviço da espiritualidade daqueles que estão prestigiando o nosso trabalho. Então, ouvintes, vamos retomando aqui os nossos estudos, e no início desse livro, Blavatsky está comentando sobre a natureza espiritual do ser humano, principalmente sobre a sua constituição setenária. Vamos, inclusive, aqui relembrar o último tópico do nosso último programa ao vivo, onde Blavatsky justamente falou sobre a constituição setenária do homem. Só para retomarmos, ouvintes, essa linha de pensamento, ela disse o seguinte: encontramos no homem dois seres distintos, o espiritual e o físico, o homem que pensa e o homem que recorda tantos pensamentos quantos pode assimilar. Consequentemente, consideramos duas naturezas distintas: o ser superior ou espiritual, composto de 3 princípios ou aspectos, e o inferior ou quaternário físico, composto de 4 princípios, o que perfaz então o total de 7. Já comentamos sobre isso, ouvintes, naquele outro programa. Só demos essa relembrada para agora engatarmos aqui os tópicos da noite de hoje, começando com uma declaração de Blavatsky com relação à antiguidade desta doutrina setenária. Sobre isso ela nos diz: os próprios egípcios aceitavam a divisão setenária. Ensinavam que na sua partida a alma, ou o eu superior, o ego superior, tinha que passar através de suas 7 câmeras ou princípios, os que deixavam atrás de si e os que levava com ela. A única diferença que há, considerando sempre o castigo consequente à revelação das doutrinas dos mistérios, o que se pagava com a vida, consiste no fato de que apenas esboçavam seus ensinamentos em largas pinceladas, enquanto que damos forma a eles, a esses conhecimentos, e os explicamos detalhadamente. Muito embora ensinemos ao mundo tanto quanto nos é permitido, todavia até nossa própria doutrina se reserva mais de um ponto importante que apenas temos, Blavatsky tinha autorização para dar a conhecer aqueles que estudam a filosofia esotérica e prometeram guardar silêncio. E esses pontos são muito importantes, ouvintes, porque Blavatsky
justamente reconhece a importância, né, do estudo esotérico na sua forma tradicional. Apesar de a teosofia ter trazido uma abundante quantidade de informações sobre o mundo espiritual, sobre o processo post-mortem e tudo mais, isso, ouvintes, essa publicação dessas doutrinas não invalidam e não extinguem, por assim dizer, o sistema de transmissão de conhecimentos dos mistérios, que estão hoje em dia sendo aí defendidos principalmente pelos maçons e pelos Rosacruzes, e esses bem sabem que instruções secretas sobre a vida após a morte realmente elas existem, e essas informações, ouvintes, só são passadas mediante a confiança que o mestre, que o instrutor tenha no seu aprendiz, no seu companheiro, para que essa instrução venha a ser tratada com muita reserva, porque são verdadeiras pérolas, né, que devem ser usadas apenas nos momentos adequados, né? Ninguém vai à feira, né, com um colar de pérolas, né, para não acontecer aquilo que a passagem bíblica muito bem nos informa, né? Se as pérolas forem dadas a quem não merece. Mas, ouvintes, o sistema setenário realmente era conhecido pelos egípcios e, de certa forma, podemos vê-lo até na sua própria arquitetura, e esses conhecimentos, muitos deles foram passados pelos assim chamados veneráveis do norte. O Egito recebeu muita informação acerca desses processos da vida após a morte, e no Egito também, ouvintes, havia entre as suas práticas a experimentação do que seria exatamente a vida que virá, ouvintes, após a morte, ainda em vida. Como eles faziam isso? Fazendo exatamente o processo que é conhecido hoje como projeção astral, né? E eles eram realmente mestres nesse processo, inclusive tendo uma série de conhecimentos práticos sobre a necessidade do jejum, a purificação. Também utilizavam alguns óleos minerais que, depositados sobre o corpo, facilitavam exatamente essa projeção. Então, o iniciado egípcio não era exclusivamente especulativo, ou seja, ele não tinha apenas conhecimento, ele tinha também experiência daquilo que se lhe ensinavam, e eles inclusive forçavam que essa experiência acontecesse. Se não fosse exclusivamente pela meditação, pelo processo tradicional, eles também utilizavam substâncias, usavam também certos objetos magnetizados que eram apostos aos chakras dos iniciados e fazer com que eles funcionassem numa frequência superior. E tudo isso, ouvintes, garantia que o conhecimento fosse realmente oculto, naquele sentido mais profundo de fechar a boca e realmente experimentar. E Blavatsky passou por essas iniciações, e nós podemos ver que há esparsos comentários de Blavatsky sobre as doutrinas egípcias, né? Ela compara muito os conhecimentos com as doutrinas indianas, tibetanas, budistas, mas com relação a Egito, Blavatsky tinha realmente uma postura bem parcimoniosa, porque ela era realmente uma iniciada dos mistérios egípcios.
inclusive o seu grande companheiro, o coronel Henry Steele Olcott, no seu diário, né, que tem 6 volumes, né? Todos esses escritores, quando pegam para escrever, fazem normalmente vários tomos, né, de escritos. Lá no Old Diary Leaves, né, nas folhas de um velho diário, Olcott disse que Blavatsky trouxe do Egito para Nova York 2 grandes adeptos egípcios que foram até os Estados Unidos justamente iniciar nesses mistérios algumas pessoas que pertenciam ao movimento maçônico. Isso inclusive nos faz compreender exatamente por que a maçonaria dos Estados Unidos, né, além já do processo histórico, né, da separação dos Estados Unidos da Inglaterra, mas a maçonaria norte-americana praticamente não tem necessidade, né, de ficar ligada a nenhum grande oriente da Europa que a fiscalize. E espiritualmente essa passagem do coronel Olcott nos faz compreender exatamente que há realmente pessoas altamente espiritualizadas na maçonaria americana que receberam essa iniciação egípcia e consequentemente devem ter passado para outras pessoas seguindo a metodologia ritualística, que não é o nosso foco aqui hoje. Nós estamos falando mais aqui sobre a Constituição Setenária. Então, sobre isso, Blavatsky continua aqui com seus conhecimentos da doutrina teosófica, mencionando agora o grande filósofo grego Plutarco, né? Então, sobre Plutarco, ela diz: o homem, né, citando Plutarco, o homem é composto, e se enganam aqueles que o creem, composto por 2 partes tão somente, pois supõem que o entendimento, ou seja, o intelecto do cérebro, é uma parte da alma, a tríade superior. Porém erram nisto da mesma forma os que fazem da alma uma parte do corpo, isto é, uma parte do quaternário corruptível. Pois o entendimento, que os gregos chamavam de nous, excede a alma, como esta sobrepuja o corpo em bondade e divindade. Esse composto da alma, a alma psique, com o entendimento, o nous, forma a razão, e com o corpo, ou thumos, a alma animal, são a paixão, sendo ele origem ou princípio do prazer e da dor, e o outro, né, o superior, o que origina a virtude, ou pelo seu aspecto inferior, o vício. Dessas 3 partes unidas e conjugadas entre si, a terra deu corpo, a lua a alma e o sol o entendimento, a geração humana. Né? E Blavatsky explica aqui agora um pouco essa frase de Plutarco, dizendo o seguinte: esta última frase, né, principalmente quando ele fala que a terra deu o corpo, a lua a alma e o sol o entendimento, esta última frase é puramente alegórica e somente será entendida por aqueles que sejam versados na ciência esotérica das correspondências e que sabem qual é o planeta relacionado com cada princípio. Plutarco divide estes últimos, os princípios, em 3 grupos e faz do corpo um composto de forma física, de sombra astral e alento, ou a parte tripla inferior, a que foi tirada da terra e volta à terra,
do princípio médio e da alma instintiva forma a segunda parte derivada da lua, e sempre influenciada por ela e exclusivamente da parte superior da alma espiritual, ou que os hindus chamam de Buddhi, com os elementos átmicos e manásicos nela. Então ela faz uma emanação direta do Sol, que representa aqui o Agaton, a deidade suprema. Isto é comprovado porque o próprio Plutarco diz mais adiante no seu texto, quando ele menciona: é assim que das mortes pelas quais passamos, uma faz o homem 2 de 3 e a outra 1 de 2. A primeira acontece na região e jurisdição de Deméter, razão pela qual o seu nome é dado aos mistérios. Deméter assemelha-se ao corpo que é dado à morte. Deméter também os atenienses a consideravam antigamente, com relação aos mortos, como justamente consagradas a ela. A outra morte tem lugar na região da Lua, que era chamada a região de Perséfone. Aqui está a nossa doutrina, que mostra o homem como setenário durante a vida. Um quinário, né? Um composto de 5, um quinteto, né? Composto após a morte, né? Tanto no Kamaloka, o plano dos desejos, e uma tríade, a alma sendo o espírito, a alma e a consciência no plano mental abstrato chamado de Devakan. Essa separação, inicialmente nos prados do Hades, segundo chama Plutarco ao Kamaloka, e depois no Devakan, Devakan, que quer dizer a morada luminosa, né? Formava parte integrante das representações no decurso dos sagrados mistérios, quando todo o drama da morte e ressurreição do Espírito glorioso era então interpretado ou atuado, né? As pessoas na verdade participavam dos mistérios, entendendo-se por isto a plena consciência que era representada pelos candidatos à iniciação. E aí é bom nós fazermos salientar alguns pontos, ouvintes, que realmente nos mistérios o indivíduo, pelo processo da ritualização do conhecimento, ele era envolvido num processo de representação, numa teatralização que o fazia exatamente passar experiências que mimetizavam o que acontece com o indivíduo após a morte. E o conhecimento esotérico aí é justamente muito importante, principalmente porque o indivíduo já tinha uma informação muito clara de que a vida dele iria continuar após a morte. Isso é praticamente um dos dados mais importantes, porque o indivíduo, obviamente, passaria a respeitar muito mais a vida aqui na Terra, porque, como diz essa simbologia, após a vida da Terra, ele passaria na vida pós-morte a viver no mundo, entre aspas, né, da Lua, que na verdade é o que os hindus chamam de Kama Loka, né? Kama, o desejo, Loka, o lugar, né? A vida após a morte, na verdade, é passada no plano astral, onde a característica é exatamente a presença de intensos desejos, muitos deles não realizados completamente aqui na Terra,
Daí, ouvintes, que é muito importante nós, desde já, reconhecermos a origem dos nossos desejos, das nossas emoções, porque uma das características da vida após a morte, ouvintes, é que as emoções são 100 vezes mais intensas, como bem disseram alguns teósofos que pesquisaram esse conhecimento, 100 vezes mais intensas do que nós sentimos aqui na matéria. Porque o corpo, ele retarda, né? Ele amortece os impulsos que acontecem no astral. Então nós não sentimos exatamente no corpo físico a intensidade que as emoções possuem. Só quando realmente a coisa transborda, aí nós vemos exatamente como o ser humano pode ficar abalado por uma emoção, chegando aos prantos ou chegando à euforia. Quando tomado de uma emoção muito forte, nós sabemos que o ser humano pode fazer tanto atos de heroísmo quanto coisas absolutamente desatinadas, pode cometer crimes, pode realmente perder absolutamente a razão. Mas quando o indivíduo falece, ele não tem mais o corpo físico, ouvintes, ele então está numa região onde nada vai impedir que a emoção atinja o máximo das suas frequências. Então a pessoa que cultiva emoções tais como o medo, a violência, a luxúria, que tem vícios ligados ao consumo de substâncias físicas, substâncias químicas. Então, ouvintes, é por isso que esse mundo é chamado do inferno, né? Por falta de um termo melhor, porque o próprio indivíduo, durante essa vida material, semeia uma série de apegos, uma série de emoções, que ao invés de cultuar as emoções superiores, que também existem nesse outro mundo, né? Aliás, a chave de viver bem, né, após a morte é justamente ir para os subplanos superiores do plano astral, o que só pode acontecer se o indivíduo, após a morte, passar a sentir, ao invés de sentir medo, ele sentir, por exemplo, devoção por Deus, pelos anjos, pelos mestres. E isso faz com que a pessoa aumente a frequência, ela vai para um mundo mais, inclusive até fisicamente, porque o plano astral vai desde o centro da Terra até encostando praticamente na Lua. Então o indivíduo que tem uma vibração mais elevada, ele flutua no plano astral até níveis mais elevados. Então pensar na devoção, pensar na beleza, pensar na música superior eleva o indivíduo para subplanos mais elevados. Isso também era ritualizado nos mistérios, né? Eu também não posso dar explicações aqui, porque, como Blavatsky bem o disse, há realmente juramentos que nós prestamos de não revelar os detalhes das cerimônias dos mistérios. Quem quiser realmente ter uma experiência direta, procure, obviamente, as organizações que têm os mistérios menores, como a Rosa Cruz, como a maçonaria, e vocês vão poder experimentar, ouvintes, esse conhecimento de uma forma ritualizada. Mas além, ouvintes, desse mundo chamado o Hades, o Kamaloka, né? Que é o mundo das sensações, o mundo das emoções, além dele, passando por uma segunda morte, isso também faz parte dos mistérios, né? Já não bastasse o indivíduo ter falecido uma vez, ele vai, ouvintes, falecer novamente.
E aí ele entra no que os hindus chamam de Devachan, e essa é a região solar, como disse aqui o Plutarco, que é exatamente um mundo mental, onde o indivíduo então vai gozar de todas as ideias superiores que porventura ele tenha tido durante a vida. Então, ouvintes, a pré-condição para o indivíduo ter um céu é que ele tenha realmente tido pensamentos que para nós aqui na Terra normalmente são pensamentos utópicos, né? Quando o indivíduo, por exemplo, deseja auxiliar a humanidade, quando o indivíduo deseja ser iluminado espiritualmente, santificado religiosamente, atingir a paz, a harmonia, né? Coisas que a gente vê que é muito difícil acontecer aqui na matéria, pois, como muito bem disse Jesus, o reino espiritual não é desse mundo aqui da Terra. Esses pensamentos, ouvintes, eles são colhidos no Devachan. Então, a segunda morte conduz o indivíduo até um mundo luminoso. E isso, ouvintes, é um conhecimento muito antigo, e a teosofia justamente dá detalhes amplos sobre esse processo. Já fizemos aqui, inclusive, há anos atrás, né? Vocês podem procurar aqui na Levir. Temos aí o estudo do livro Morte e Depois, onde Annie Wood Besant e Charles Leadbeater fizeram a sua pesquisa com muitos detalhes, ouvintes, do que acontece com a pessoa após a morte, inclusive falando dos subplanos e ajudando o indivíduo a se preparar ainda em vida para ter uma vida condizente com uma vida espiritual após a morte, porque não existe, na verdade, morte, ouvintes. Existe a vida continuando em outras frequências e se reorganizando e seguindo o seu ciclo. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos continuar vendo aqui o que o Plutarco disse sobre esses processos, ouvintes, do processo post-mortem, e como ele se encaixa na metodologia setenária, nesse conceito setenário, que é uma das chaves mestras. Essa numerologia setenária é uma das chaves da doutrina secreta que Helena Blavatsky apresentou ao mundo. Mas o tempo está passando rápido, como sempre, ouvintes, e é chegado aquele momento do nosso intervalinho. Vamos convidá-los uma vez mais, ouvintes, para serem nossos patrocinadores. Venham, ouvintes, nos ajudar a manter essa rádio, esse programa e toda a nossa iniciativa na internet no ar, com as pequenas contribuições semestrais que vocês fazem, e vocês vão ficar ao par dos brindes, do retorno da energia que nós vamos conceder a vocês, caso nos permitam ter o seu patrocínio. Então, ouvintes, vamos ao intervalo e já o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Esotérica FM. Música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br
e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento que traz a leitura da influência dos astros em todos os aspectos da sua vida. O mapa astrológico traz análise das suas energias nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. O mapa astrológico que você receberá contém a interpretação do signo solar, seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, as casas astrológicas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar deste ano. Um mapa completíssimo com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, o universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, está estudando com vocês os temas de Helena Petrovna Blavatsky, que estão aqui no livro A Doutrina Teosófica. Nossa satisfação estarmos aqui a serviço da busca espiritual de todos que nos prestigiam com a sua audiência, e enviamos um grande abraço também a todos aqueles que participam do nosso grupo no Facebook. Ouvintes, a Levir está no Facebook, procurem lá na barra de pesquisas do Facebook, coloquem lá Levir, vocês vão achar o nosso grupo já com praticamente 8.000 integrantes que diariamente recebem nossas mensagens, nossos comunicados, os links para os nossos programas. Diariamente muitos amigos participam postando, como por exemplo nosso querido irmão associado da Levir, o Heitor Cruz, lá da Praia Grande. Um grande abraço, Heitor, muito obrigado pelas centenas de postagens que ele já fez, não só no grupo da Levir, mas no Facebook, sempre no espírito também aqui do nosso programa, disseminando o conhecimento. Mas vamos retornar aqui, ouvintes, nas ideias de Plutarco, esse grande sábio grego que justamente tinha muitos conhecimentos acerca das doutrinas iniciáticas, e comentando ainda sobre essa divisão setenária, e principalmente como se processa a vida após a morte. Blavatsky refere mais uma
cita mais uma frase de Plutarco que diz o seguinte: e no mundo, o terrestre, como no outro, o celeste, vive Hermes. Hermes aqui colocado simbolicamente como a sabedoria. Este arranca repentina e violentamente a alma do corpo, porém docemente e durante largo tempo o entendimento é separado por Proserpina da alma. Por esta razão é chamada monógenes, ou seja, engendrada sozinha, ou melhor, que engendra a apenas um. Porque a melhor parte do homem fica sozinha quando é separada por ela. Tudo acontecendo de acordo com a natureza. O destino prescreve, né? E a palavra usada aqui no grego para destino era fatum, né? Ou o que os hindus chamam de karma. O destino prescreve que cada alma, com ou sem entendimento, estando fora do corpo, deve errar durante um tempo determinado, né? Errar quer dizer vagar por um tempo determinado, se bem que não igual para todos, pela região que se estende entre a Terra e a Lua. Como nós mencionamos, a região do Kama Loka, né? Ou seja, Kama, desejo, Loka, o lugar, que é no esoterismo moderno o plano astral. Os injustos e dissolutos sofrem então os merecidos castigos por suas culpas, mas os bons e virtuosos ficam detidos até que sejam purificados e tenham expiado todas as corrupções que possam ter adquirido pelo contágio do corpo, como enfermidades vergonhosas, vivendo na parte mais suave do ar, chamada Prados, né? Região essa do Hades, onde devem permanecer durante um tempo pré-determinado. E aí Blavatsky faz uma nota aqui, remetendo o leitor ao Bardo Todol, o livro tibetano dos mortos, para entender melhor esse processo. Então, como se voltassem ao seu país, depois de uma peregrinação aventurosa, ou após longo desterro, experimentam uma sensação de alegria, como sentem principalmente aqueles que são iniciados nos sagrados mistérios, mesclados de inquietação, admiração e cada qual com suas esperanças peculiares e próprias. Realmente, por essa frase nós vemos que, já que Plutarco conseguiu sumarizar aqui praticamente em algumas poucas palavras o que nós levamos aqui vários programas explicando os detalhes da vida após a morte, é exatamente isso, ouvintes. O indivíduo que entra no Kama Loka, ou seja, no plano astral. Como bem disse aqui, nós somos arrancados, né, do corpo, né? A parte invisível do ser humano é arrancada do corpo e jogada ali naquele mundo, mas o que ele não diz, ouvintes, e que é o que a teosofia nos ensina, é que nós já estamos nesse outro mundo, né? O que está impedindo que nós percebamos o plano astral é exatamente o embotamento que causa o nosso corpo, que faz com que nós não percebamos que essa quarta dimensão está aqui agora conosco. Apesar de nós sentirmos as emoções das outras pessoas, apesar de nós sentirmos de certa forma os pensamentos das outras pessoas, quando nós estamos muito afinados, né, afinizados com uma outra pessoa, pelos processos da simpatia, nós sabemos que as pessoas com as quais nós convivemos, nós sentimos o que elas estão sentindo e
recebemos os pensamentos, até completamos as frases da outra pessoa, porque realmente, ouvintes, nós estamos vivendo pelo menos em mais 2 outros mundos, que não só essa matéria sólida que está aqui na nossa frente. E nós sabemos muito bem quanto nós podemos ser influenciados pelas emoções alheias, quanto nós podemos ser influenciados pelos pensamentos de outrem. Mas, ouvintes, nós todos não estamos preparados para essa vida após a morte, porque se nós estivéssemos totalmente preparados para viver lá do outro lado, nós não teríamos vindo para o lado de cá. A gente vem, ouvintes, para esse lado da vida, que é a matéria, porque nós sentimos o que os hindus chamam de tanya ou de trishna, essa fome, essa sede de experiência aqui na matéria, de enfiar a cara na lama, enfiar o pé na jaca, tomar banho de cachoeira, comer muito, beber muito e viver o que esse mundo tem para oferecer, ouvintes, até que nós entendamos o que esse nosso mundo tridimensional significa, porque nós estamos aqui para compreendê-lo e para entender que nós não somos daqui, nós viemos de lá. E quando o ser humano volta, ouvintes, o grande objetivo que a morte nos apresenta, e que infelizmente as religiões não dão praticamente nenhuma informação quanto a isso, o religioso comum acha que só tem 2 opções: quando ele morre, ou ele está condenado ao inferno porque ele era muito pecador, ou então estará salvo e irá diretamente para o céu. E os católicos romanos acreditam numa outra coisa, que é algo intermediário entre estar ou no céu ou no inferno, que seria o purgatório, né? Essa ideia de purgatório tem muito a ver com aqui a frase do Plutarco, que foi, né, citada, né? Porque ele diz exatamente que após a morte, os justos e os injustos recebem, né, o seu pagamento, né, sofrem ou o seu castigo ou a sua elevação, dependendo do quê? Dependendo dos seus atos aqui na Terra. E exatamente o que ele diz é que os virtuosos ficam detidos numa região para serem purificados. Então isso está muito de acordo com a ideia do purgatório que a Igreja Romana, ou pelo menos antigamente a Igreja Romana falava muito disso, né? Hoje em dia acho que nem tanto. Mas isso é uma realidade não só para os injustos ou para os justos, ouvintes, mas sim para todos. Todos nós vamos passar essa purgação, porque após a morte nós estaremos no mundo das emoções, e nós vamos desgastar aquelas emoções, assim como o corpo físico vai envelhecendo com o passar dos anos, até que ele não mais consegue sobreviver. Então aí há a morte, né? Excetuando-se aquilo que a gente chama de acidente, que na maior parte das vezes é um suicídio que a pessoa própria acaba fazendo, pegando um carro, andando a 20 vezes mais rápido do que a pessoa consegue caminhar. Fatalmente os carros, os aviões, os trens se colidem, acontecem incêndios, acontece uma série de, entre aspas, acidentes, que são atos nossos que levam a esses acidentes. Mas a morte natural é por desgaste do corpo físico, pela doença, né, pelo estresse, né, essa doença moderna que acontece, o corpo não aguenta. Agora,
O que poucos sabem é que após a morte também as nossas emoções irão se desgastando, e aqueles sofrimentos aquilo que o Plutarco aqui chamou de injustos, né? Quem são esses injustos? São as pessoas que obviamente cometiam crimes, que se viciavam, que se apegavam à matéria, a outras pessoas, que violentavam outras pessoas, que seguravam a evolução das outras pessoas. Quando se está num mundo onde você não pode mais ter mais nada físico, você não pode mais comer, você não pode mais se drogar, não pode mais se embebedar, você não pode mais praticar os atos libidinosos ou luxuriosos que a pessoa fazia aqui. Obviamente que para esses injustos, entre aspas, o outro mundo é de sofrimento indizível, porque a pessoa realmente arde naquelas emoções que são 100 vezes mais intensas. Sentir medo no plano astral, meus amigos, é sentir um terror absoluto. Sentir fome no plano astral, né? Porque a pessoa, se ela era muito afeita à glutonaria aqui na matéria, sentir fome no plano astral, ouvintes, é sofrer desesperadamente a falta de um prato de comida, ou de um copo de água, ou de bebida. E o indivíduo não percebe muitas vezes que ele mesmo está criando esse mundo de sofrimento, se apegando com aquelas emoções, mas com o passar dos anos, porque a pessoa passa realmente pelo menos uns belos 30, 40 anos ali no plano astral, desgastando, as emoções vão ficando mais fracas, ela não vai sofrendo tanto, até que finalmente ela passa por uma morte, a segunda morte, que não é tão chocante como é a morte do corpo físico, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a morte física acontece em condições muito degradantes, né? E hoje em dia mais ainda, porque a pessoa fica no hospital, numa UTI, entubada, recebendo oxigênio, recebendo alimento por via, né, parenteral, recebendo nas veias, remédios, drogas, e fica até sem conseguir falar. É realmente muito complicado, ouvinte, sem contar as mortes nos acidentes. A segunda morte é quase que apenas um passar para uma outra percepção. O indivíduo abandona um outro cadáver, que é o seu corpo astral, o seu cascão, como a literatura teosófica diz, que fica inclusive ativo no plano astral. O problema do cascão astral é que ele continua falando, continua se deslocando no astral até que ele fique totalmente invisível e se dissolva. Mas a entrada no mundo seguinte, que é o mundo do Devakan, é a entrada num mundo muito mais bem-aventurado, o mundo das ideias. Por isso que é importante, ouvintes, estudar, cultivar ideias, pensamentos, desejar realmente compreender as coisas, e assim compreendendo, ouvintes, nós estamos criando matéria no plano mental que vai nos levar a essa vida realmente gloriosa, que é realmente comparada ao céu, que é a morada realmente da nossa alma, ouvintes. Nós somos, na verdade, filhos, né, residentes do mundo mental. Nós somos seres mentais, e nós vemos como nós impomos a nossa mente, as nossas emoções em cima do nosso corpo. Se não fosse isso, ouvintes, o corpo seria tão inerte quanto é de um cadáver morto.
o que é realmente a constituição da nossa alma são os nossos pensamentos e as nossas emoções. E o corpo é muito mais dominado pelas emoções do que propriamente pelos pensamentos. Mas, voltando aqui ao texto de Blavatsky, ela vai finalizar esse pequeno tópico aqui dizendo: então, prosseguindo na sua evolução, né, o indivíduo que passou para o mundo espiritual, esta, diz aqui Blavatsky, é a bem-aventurança nirvânica. E nenhum teósofo poderia descrever em linguagem mais clara, ainda que esotérica, as alegrias e gozos mentais daqueles que estão no Devakan, né, que é o céu, né, o mundo mental, onde cada homem se vê rodeado do paraíso formado pela sua própria consciência. Porém, precaução seja tomada relativamente ao erro em que muitos caem, mesmo entre os teósofos. Não acrediteis que pelo fato do homem ser chamado setenário, em seguida quíntuplo e depois uma tríade, que ele seja composto de até 5 ou 3 entidades, como diz muito claramente um escritor teosófico, um conjunto de peles ou camadas separáveis como aquelas de uma cebola. Conforme dissemos, os princípios, excetuando-se o corpo, a vida e o eidolon astral, que se dispensam por ocasião da morte, são simplesmente aspectos e estados de consciência. Existe apenas um homem real e permanente através do ciclo da vida, e essa vida é imortal em essência. Se não em forma, ela é esse manas, né? A capacidade pensante, o homem, a mente ou consciência encarnada. Realmente esse aviso de Blavatsky é muito importante, cai naquela categoria do que disse Gustav Jung, que nós citamos, né, com relação ao conhecimento teosófico, que muitas pessoas, quando caem pela primeira vez esses textos em suas mãos, que a pessoa vai estudando, ela vai categorizando os princípios, os corpos do ser humano, o físico e os invisíveis, vai criando aquelas prateleiras, né, com as quais o indivíduo compreende, e depois do físico tem um astral, depois do astral tem o mental, depois do mental tem o búdico, depois do búdico tem o átmico, depois do átmico tem o plano nirvânico, ou o plano Adi, e lá em cima de tudo um sétimo plano, um plano cósmico, e que o ser humano teria uma parte de si em cada uma daquelas prateleiras. E isso, ouvintes, na verdade é apenas uma maneira de se compreender, é uma maneira de entender, e não devemos confundir nunca com a realidade. Na verdade, cada ser humano é um conjunto, ou como se diz na alquimia, é uma mistura desses elementos. Aliás, é isso que torna tão difícil compreender a multiplicidade da vida que cada ser humano leva, porque assim como você mistura no mesmo copo, né, podemos entender o copo como sendo o corpo, mas dentro do copo, que é o corpo, pode-se colocar água, e na água podemos misturar açúcar e podemos colocar sal, e agitando a água que está dentro desse copo, nós temos uma mistura. E, ouvintes, é muito difícil dizer aonde dentro daquela água, aonde que está o sal, o que é salgado, e aonde que está o que é doce. Na verdade, fica um gosto meio estranho de doce e de salgado ao mesmo tempo.
E o ser humano é assim, ouvintes, ele tem o corpo, mas dentro dele está se manifestando emoções, pensamentos, intuições, vontades espirituais, vontades verdadeiramente átmicas. E sábia, ouvintes, é a pessoa que sabe perceber através da autoobservação aonde começa uma coisa e aonde termina a outra. No processo da alquimia, exatamente, existem as operações alquímicas que levam o indivíduo a perceber a quem está provocando uma determinada emoção, quem está pensando, qual é o objetivo da nossa motivação, qual é o objetivo do nosso conhecimento, porque, ouvintes, no nosso corpo não habita um único ser, nós somos uma comunidade de seres, cada célula do corpo físico é uma vida em si, buscando sobreviver. São trilhões e trilhões de células querendo viver a sua vida independente. Mas o que coordena isso, ouvintes, é exatamente a nossa alma, que com as suas emoções, com os seus pensamentos, transmitem ao corpo essa unidade. E a pessoa que se auto-observa, ela então entende que, por exemplo, existem nos nossos corpos invisíveis, ouvintes, habitantes que nós não enxergamos, que os antigos chamavam de demônios, né? E que não precisamos também colocar uma coisa tão aterrorizante neles, né? Com esse nome, que são os chamados elementais. Os elementais vivem no nosso corpo, assim como há células no corpo material. As células do nosso corpo astral e mental são compostas de elementais. E a vida elemental deseja ir involutivamente em direção à matéria. Por isso que nós não podemos abandonar o nosso corpo às vontades que o próprio corpo tem, porque o corpo tem vontades. Os elementais também estão no duplo etérico do nosso corpo, como estão no astral, como estão no mental. Eles desejam, né? No físico ele deseja fazer com que a pessoa coma muito, que a pessoa beba muito, que a pessoa tenha realmente comportamentos que naturalmente não são saudáveis. As nossas emoções, se nós abandonarmos a nossa consciência para os elementais astrais, eles vão nos conduzir a emoções violentas, a paixões, a conflitos, e isso, ouvintes, não é nada saudável. No plano mental, os elementais querem, ouvintes, discussões, querem a violência mental, a agressividade, tudo isso vem da nossa mente. E aí, ouvintes, tem que prevalecer realmente o que interessa para nós, que é a nossa alma, o ser que está evoluindo dentro de nós. Precisamos coordenar esses corpos para que eles sejam realmente nossos servos, né? Esses corpos invisíveis, ouvintes, são ótimos criados, mas eles são péssimos patrões. Então, quem deve ser o patrão, o gerente, ouvintes, dos nossos corpos, é a nossa alma, que é um ser que quer a evolução. E é por isso, ouvintes, que nós estamos estudando com vocês esses temas, mas hoje já realmente terminou o que nós tínhamos programado para transmiti-los. E vamos, ouvintes, muito gratos pela audiência de vocês, convocá-los para fazermos a nossa última vibração, uma vez mais nos interiorizando, fechando os nossos olhos, sintonizando aquela chispa divina dentro dos nossos corações, ouvintes. Vamos procurar visualizar
a intensidade do brilho da nossa mônada, nossa chispa espiritual que está irradiando no centro dos nossos corações. Sintamos o seu poder e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras no mantra do ser interno que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, 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 paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos e queridas ouvintes. Muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Ficamos por aqui, mas aguardamos vocês nas nossas próximas emissões. Desejamos a todos um ótimo final de noite, um bom repouso e fiquem agora com a programação musical sempre interativa, 5 canais de músicas à disposição da qualidade de vida de vocês, ouvintes, patrocinadas pelos associados da Levir, que nós uma vez mais agradecemos. Aqui de Osmar de Carvalho segue o virtual, mas é um forte, é um caloroso, um fraternal abraço para todos vocês, amigos e amigas. Até a próxima edição ao vivo do programa Lux Esotérica. Até lá, a todos vocês, queridos e queridas ouvintes.